Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 9 de março, terça-feira, e gostaria logo de recordar a oração do dia, aquela oração que é pronunciada pelo celebrante logo depois do ato penitencial. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço, e aumente sempre em nós os vossos dons. A liturgia de hoje, como praticamente toda a Quaresma, nos ajuda a recordar, de um lado, a misericórdia de Deus, a sua bondade, a sua compaixão, a facilidade com a qual se dobra sobre os pecadores, basta que apresentem um mínimo sinal de arrependimento. E, por outro lado, também Deus nos pede que nós tenhamos uma atitude de semelhante misericórdia para com as outras pessoas. É o que Jesus, de uma maneira mais clara, apresenta no Evangelho. A primeira leitura é do profeta Daniel e fala de Azarias, que estava no meio dos tormentos, no meio do fogo, do qual Deus o salvou. E ele vai dizer: não nos desampare nunca, não desfaça a tua aliança. Senhor, hoje estamos reduzidos ao menor de todos os povos. Hoje somos o mais humilde em toda a terra por causa de nossos pecados. Neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guias, mas de alma contrita e em espírito humilde. Sejamos acolhidos. E tu faças de nós, que nós te sigamos até o fim. Não se sentirá frustrado quem põe em ti a sua confiança. E também o Salmo, um pedido que nasce do fundo do coração para uma vida reta. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Recordai, Senhor, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia. O Senhor reconduz ao bom caminho os pecadores. São palavras da Sagrada Escritura que penetram fundo no nosso coração, porque nós sentimos necessidade de uma ternura, de uma compaixão que são infinitas e eternas e que podem abraçar a nossa humanidade ferida, nos levantar do desânimo, do cansaço, da desesperança, renovando totalmente o nosso coração. Mas Deus espera ardorosamente que nós tenhamos atitude assim como Deus tem conosco atitudes de compaixão e de misericórdia, que nós tenhamos atitudes semelhantes com os nossos irmãos. É o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado que acabava de receber o perdão do seu patrão encontrou um dos companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu perdoei toda a tua dívida,
porque tu me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus completa: é assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Este evangelho de hoje é maravilhoso, porque de um lado nos mostra Deus que logo que recebe um pedido, uma invocação, pedido de ajuda, se compadece, se comove, cede. Se de início tinha imaginado, seguindo as regras daquela época antiga, que podia vender escravo, aquele devedor, ele e sua família e todos os bens, mas quando aquele devedor, pregado com débitos grandíssimos, lhe pediu, pelo amor de Deus, eu vou pagar. Então, ele se compadeceu e o libertou. Ele perdoou a dívida. Não disse, não, vai me pagar em prazos. Não. Lhe perdoou a dívida. Mas aquele mesmo empregado que tinha recebido o perdão de uma dívida enorme, como nós sempre recebemos um perdão de uma dívida muito grande com Deus, porque diante de Deus todos nós somos grandes devedores. Aquele empregado encontrou um colega, um companheiro de trabalho, que lhe devia pouca coisa, 100 moedas, diz o Evangelho, para dizer uma coisa mínima comparada àquilo que tinha sido perdoado ao primeiro empregado. Mas ele também não tinha com que pagar. Ele disse, dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado que tinha recebido o perdão do seu grande débito pelo patrão não quis saber, saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E então os outros se condoeram e foram dizer ao patrão, aquele empregado que o Senhor lhe perdoou uma dívida enorme, agora está agarrando o seu colega e não quer lhe perdoar uma pequena dívida, um pequeno débito. E então o patrão disse, você é um perverso, como se eu te perdoo, você não deve fazer o mesmo com o teu colega? E assim Jesus passa a régua, digamos assim, para dar um ensinamento aos seus seguidores. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o convite de Deus para que sejamos sempre mais semelhante a Ele, inclusive nesta postura de misericórdia e de compaixão. A mesma compaixão e misericórdia com a qual o Senhor vem sempre ao nosso encontro para renovar a nossa vida. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.